Fala galerinha do quinto ano, estamos iniciando mais uma videoaula e vamos começar a trabalhar então os conteúdos da apostila aí do professor do volume 3, que é o terceiro bimestre, tá? Então o professor vai passar aí os temas, os conteúdos, vai falar um pouquinho dos conteúdos da apostila e nós vamos trabalhando aí. Então qual que é o conteúdo inicial? Das culturas ancestrais à cultura popular. A dança como ponto de encontro. Então, o conteúdo aí da educação física desse bimestre é a dança, tá? Então, nós vamos falar aí um pouquinho da dança. Nessa videoaula, como vocês não têm apostila para acompanhar, né? O quinto ano não tem apostila. Então, vocês vão fazendo anotações aí das aulas que vai cair em avaliação, tá? Não esqueçam. Anotem sempre a videoaula e assistam inteira, né? Senão vocês não conseguem acompanhar o conteúdo. As avaliações 2 aí do segundo bimestre teve algumas recuperação, mas a maioria aí não foi bem. Então foi todo o conteúdo trabalhado aí. Então tem que se concentrar mais, prestar bem atenção aí nos conteúdos que o professor vai passando para vocês. Então as aulas vão ser divididas em aula ao vivo e videoaulas. Eu vou focar mais nos conteúdos aí nas videoaulas e na aula ao vivo nós vamos fazer mais atividade física aí. No mínimo 25 minutos da aula nós vamos fazer alongamento e aquecimento, tá? Aí o professor vai trabalhando aí com alguns desafios, alguns jogos, algumas brincadeiras. Não esqueçam também dos trabalhinhos de vocês, devolutivos aí, tem que entregar, porque senão cai bastante a nota de vocês. Todos têm que entregar os trabalhos, pessoal. Fazer o trabalho e entregar. O professor vai tentar fazer o mínimo possível aí de dificuldade para vocês fazerem os trabalhinhos. Então vai ser uns trabalhinhos bem acessíveis, tá? Então nesse capítulo serão exploradas algumas possibilidades de apropriação e ressignificação das danças de matrizes africanas e indígenas, tá? As danças revelam a história, a resistência e as formas de sobrevivência de diversos povos. Então, a africana e indígena aí é bem lá no descobrimento do Brasil. Então, tem algumas danças aí que venceram tempo aí e até hoje são praticadas, principalmente as indígenas aí. Na verdade, agora tem os quilombos, né? Os quilombolas, as comunidades quilombolas em Palmas. E tem 3 comunidades. Geralmente, no Dia da Consciência Negra, eles fazem algumas apresentações aí de danças das suas matrizes. Segundo Sabino e Lodi, a dança de matriz africana é mais do que apenas uma manifestação recreativa de um grupo cultural. Os fatos relacionados às ações, aos gestos e aos hábitos devem ser entendidos no contexto em que ocorrem. Com base em reflexões e práticas, espera-se que os alunos possam valorizar a diversidade, ampliar seus conhecimentos sobre os elementos que fazem parte da cultura popular brasileira e adquirir novas aprendizagens a respeito das danças, interferindo na construção da sua identidade e, por consequência, na forma de ver o mundo. Então, essas danças de matrizes indígenas e africanas é a história do povo. É a história do povo indígena aí e do povo africano, que vem vencendo o tempo aí e até os dias atuais aí ainda são praticados como alguns costumes, né? Se você for visitar a área indígena lá, você vai ver que tem vários costumes deles que continuam com eles. É uma forma de contar a história do povo e da resistência, principalmente aí da matriz africana. E é uma cultura brasileira, né? Os povos são uma cultura brasileira. Sequência didática 1. Então, diferentes jeitos de dançar a presença africana na cultura popular brasileira. Então, vem várias danças aí, nós vamos trabalhar aí as danças, tá?
A pluralidade de povos negros se expressa também nas formas de dançar. No Brasil, algumas dessas manifestações são representadas em danças como o maculelê e o maracatu. Então o professor vai fazer a definição aí de maculelê e o maracatu. Maculelê era um negro fugido que tinha doença de pele. Ele foi acolhido por uma tribo indígena e cuidado pelos mesmos, mas ainda assim não podia realizar todas as atividades com o grupo, por não ser um índio. Certa vez Maculelê foi deixado sozinho na aldeia, quando toda a tribo saiu para caçar. Eis que uma tribo aparece para dominar o local. Maculelê, usando 2 bastões, lutou sozinho contra o grupo rival e, heroicamente, venceu a disputa. Desde então passou a ser considerado um herói na tribo. Então essa aí é a história do Maculelê, tá? O maracatu. Não esqueçam, pessoal, essa definição aqui, ó, vocês têm que guardar bem, anotar, porque é uma pergunta de avaliação. O maracatu, nação pode até ser entendido como uma manifestação da cultura popular brasileira, desde que se entende que é feito em determinado contexto histórico-cultural, por pessoas que estão referenciadas em uma cultura negra. A cultura negra, nesse aspecto, a meu ver, identificada como práticas e costumes feitos de formas comunitárias, que trazem consigo sentidos compartilhados por grupos que dispõem modos, ofícios e saberes de formas complexas e dispostas para diferentes pessoas, o que não significa dizer que inexistiam tensões e conflitos nesses agrupamentos. A partir da compreensão dessas manifestações, esperamos que os alunos identifiquem essas danças como forma de expressão e as reconheçam e valorizem como parte do repertório cultural brasileiro. Só para o senhor mudar de página aqui. Escreva o nome das manifestações no quadro e relacione o que os alunos sabem sobre cada uma delas. Em seguida, apresente o maculelê, que geralmente tem um acompanhamento de canto, e atabaque, que é um instrumento. Se necessário, aprofunde seus conhecimentos sobre essa prática corporal. É necessário que cada aluno tenha 2 pedaços de cabo de vassoura de 40 cm de comprimento ou garrafas de PET. Em relação ao manuseio dos materiais, é importante conversar com os alunos sobre a segurança nos movimentos e a atitude desejada, uma vez que a utilização de bastões e grimas é perigoso, né? Mas assim, então essa parte do maculelê, como é uma dança com bastões, seria trabalhado aí numa prática, provavelmente nós teria que passar um vídeo para nós entender bem a movimentação, com acompanhamento musical, mas esse vamos deixar aí para a próxima. O professor vai passar uns vídeos aí das danças para vocês nas próximas aulas, já que nós estamos trabalhando essa dança. Daí, para vivenciar, experimentação da movimentação do maculelê sem bastões. Então, organiza a turma em duplas. Para essa prática, será necessário retomar a vivência da ginga, que é a movimentação, né? Conteúdo de lutas. Então, mais especificamente da capoeira apresentada no 4º ano, oriente os alunos a realizar os movimentos criando um triângulo imaginário no chão. Então, os movimentos da ginga da capoeira aí, sem os bastões, tá? Manter os pés paralelos, alternados, o pé que vai atrás, sem perder o equilíbrio. Além disso, é importante não perder de vista o olhar com o companheiro que está realizando a prática em conjunto, como em dupla. Os braços devem proteger tanto o tronco quanto a cabeça. Por exemplo, se a perna direita estiver apoiada à frente, o braço direito deve ficar à frente. Como se estivesse protegendo sua região e vice-versa. A música é um elemento fundamental, então o professor seleciona
uma ou mais músicas com antecedências. Então a ideia é você colocar uma música e realizar alguns movimentos aí do maculelê, que não é nada mais do que a ginga da capoeira, tá? Prática do maculelê com bastões. Aí vai inserir com bastões, tá? O professor vai mandar um vídeo junto nessa videoaula para vocês entenderem a movimentação do maculelê. Nessa aula não precisa vocês gravar nada e não postar. Deixamos para a próxima aí, daí o professor explica bem para vocês. Vocês têm uma aula ao vivo aí, daí nós damos sequência à apostila. Ao som de músicas com referências no maculelê, peça aos alunos que desloque-se pelo espaço segurando seus bastões, um em cada mão, e que se movimente em harmonia com a música. O número que você disser representa a quantidade de vezes que devem bater os bastões, um no outro, e continuar caminhando. Depois coloque outras ações que eles podem realizar. Por exemplo, girar, saltar, bater os bastões, girar e bater os bastões, saltar e bater os bastões, entre outras. Então isso aí é uma prática sobre o maculelê com os bastões. Você vai ao som de uma música aí do maculelê, que tem a referência, você vai realizar alguns movimentos. Isso nós podemos fazer numa aula ao vivo aí. Ou eu posso pedir para vocês fazer com um trabalhinho aí, coloca a música e faz alguns minutos aí de movimentações, tá? Depois de vivenciar as duas práticas, pergunte aos alunos como foi realizar os movimentos com e sem bastões. Nas movimentações com os bastões, os colegas que estavam caminhando foram cuidadosos. O que precisa realizar para melhorar o manuseio de bastões, garantindo a integridade física de todos? Então assim, pessoal, aqui fala um pouquinho do maculelê e tem sequência na apostila, tá? Então é só para vocês vão anotando aí a prática, como que é a iniciação. Vocês viram ali que a gente trabalha com movimentações sem bastão, depois coloca os dois bastões. É uma dança com bastões que lembra lá o negro que lutou lá com os bastões, né? Então, aproximação com o maculelê em roda. Esse nós vamos deixar para a aula ao vivo. Daí o professor dá sequência aí. Eu vou colocar um vídeo na aula para vocês entenderem aí a cultura do maculelê. Beleza, galera? Falou!